Tem partidas de xadrez que começam diferente, começam esquisitas. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que tentar puxar para algo que você já conhece, que está no seu repertório. Essa é a partida de hoje. Bem-vindo a Analisando Nossas Próprias Partidas, parte 34. Vamos ver aqui uma partida que começou diferente, G3. Geralmente as pessoas não jogam G3, né? Então tem um leque de opções, abre opções para muita coisa. A gente pode transpor para muitas coisas, né? Eu joguei F5, e daí já transpõe para defesa holandesa. Já que ele jogou esquisito, vou jogar esquisito e arriscado também. D4, cavalo F6, cavalo C3. Aqui também geralmente poderia ser cavalo F3, porque esse peão aqui ele seria melhor ser jogado a C4 para depois jogar o cavalo em C3. Mas beleza, não está errado, né? Tem uma abertura chamada London Jobava, a Londres, né? Que também é jogada assim, esse cavalo em C3 antes de jogar C4. Mas daí é com a ideia de jogar E4 logo. Mas aqui no caso, como eu tenho esse peão em F5, ele impede, né? Talvez ele tenha misturado as coisas. Mas não está errado, né? Joguei E6, bispo G5, bispo B4, então ele cravou aqui, eu cravei lá. Eu não posso tirar esse cavalo, porque senão eu perco minha dama. E ele não pode tirar esse cavalo de jeito nenhum, porque é um lance legal. E3, então veja que ele força eu decidir o que eu vou fazer com esse bispo. Ele poderia ter jogado dama D2, daí forçar aqui, porque daí se eu tomo ele retoma com a dama e ele não dobra os peões, né? Foi o que aconteceu aqui, ó. Quando ele jogou A3, eu tomei e ele ficou com os peões dobrados, ó. Isso é ruim? Estrategicamente é, mas também tem compensações, porque agora ele tem essa coluna B aqui aberta, né? E ele tem algumas chances também de jogar esse peão para cá, e esse peão veio para o centro, então ele se torna mais forte. Só que, em compensação, esses dois peões, esse aqui principalmente, né? E esse também não tem ninguém para defender ele, ó, não tem outro peão para defender ele, e esse aqui também não tem outro peão para defender ele. Então tem sempre assim, no xadrez tem os equilíbrios, né? Então as compensações. Aí eu joguei D6, bispo G2, cavalo F3 aqui poderia ser jogado também, mas ele jogou bispo G2, eu joguei cavalo C6, aqui talvez melhor seria cavalo BD7, com a ideia já de jogar E5, né? Então cavalo C6, com a mesma ideia, também eu não tenho medo de que se ele toma aqui eu retomo, né? Eu também vou ficar com os peões dobrados, mas como ele gastou um tempo em G3 e bispo G2, então para ele não seria tão interessante trocar esse bispo nessa diagonal. Não por enquanto, né? Então bispo G2, cavalo C6, bispo F3, aqui foi um lance barato, porque a ameaça aqui é dar um cheque aqui. Como eu não posso tomar com esse cavalo, eu teria que ou mexer esse peão ou mexer o rei. Então eu já aproveitei e fiz o roque, porque daí acaba com essa ameaça. E aqui meu adversário fez o primeiro erro, assim, meio grosseiro, que foi jogar aqui, ó, E4. Então o computador sugere tomar em C6 e bispo C6 e BC6. Então, como eu falei, ele troca esses bispos das casas brancas e daí provavelmente vai jogar o cavalo para cá, vai fazer o roque, né? Só que veja que as debilidades das casas brancas vão ficar. Eu posso, por exemplo, pôr esse bispo aqui, ó, lá para frente, e daí não tem outro bispo para lutar com ele, então ele vai ficar aqui, ou vai ter que dar um jeito de tirar ele de lá. Então depois de E4 eu tomei. Aqui o computador sugere H6 para tomar aqui, toma aqui, toma, dama D2 e E5. Veja que as pretas estão mais desenvolvidas, tem mais
esse cavalo tá difícil sair daqui porque tá protegendo esse bispo, então, né, tem algumas coisas. Esse bispo vai ter que mover, aí depois jogar o cavalo, daí fazer o roque. Se fizer o roque grande também, pode ter algumas... Posso abrir a posição, tentar explorar mais essas linhas abertas. Então por isso que as pretas estão um pouco melhor. Eu tomei em E4, ele tomou com o bispo. Daí eu forço a troca aqui, porque se ele mover esse bispo cai. Então ele tem que tomar em F6. Tomou em F6, tomei com a dama. E aqui ele jogou F3, já propondo as trocas, ó. E também ameaçando tomar esse cavalo. Então, eu poderia ter tomado lá, mas daí ele tomaria com o bispo D7, torre B1, B6, né? As pretas estão levemente melhores, mas, né, algo bem minúsculo. Então D5, aí eu forcei a troca, ele tomou em F6, eu tomei com a torre. Vejo que agora tem que perder o tempo movendo o bispo, não tem muitas casas também para ir. F3. Aqui eu deveria ter jogado B6 ou mesmo bispo D7 para desenvolver minhas peças, últimas peças. E também aqui eu poderia ganhar essa diagonal, né? Veja como, né? Seria interessante. Ele poderia jogar o bispo dele lá para trocar, né? Propor as trocas, mas pelo menos eu me livraria desse bispo aqui que está, por enquanto, sendo atrapalhado por esse peão. Então bispo E2, E5, ó, abrindo a posição, já que ele tomando aqui, eu tomo. E daí ele, como eu falei anteriormente, aqui ele fica com dois peões, ó, que não se protegem. Aqui vira uma casa interessante para pôr uma peça. Se, por exemplo, eu jogo aqui, consigo trocar esse bispo por esse cavalo vem aqui. Vai ser difícil tirar ele daqui, ou eu vou ganhar alguma vantagem nesse processo. Então, depois que ele jogou bispo F3, eu joguei cavalo A5, então querendo tomar conta dessa casa aqui. Ele jogou bispo E2, protegendo essa casa, tá certo? Será que tem algo melhor? Veja que ele tem que desenvolver, ó, esse cavalo ainda tá aqui. Agora ele vai poder mexer. Aí eu desenvolvi o meu bispo que estava preso ali. Então agora eu já tenho mais espaço para ele. Pode até tentar trocar ele aqui, para depois esse cavalo vir aqui. H4. Talvez ele quisesse desenvolver esse cavalo por aqui, para pôr ele aqui. Também é uma opção. Torre A, F8. Vejo que agora eu ataco o ponto F2. F4. Vejo que ele está expandindo. E só está expandindo peões. Veja que as torres, ó, ainda estão lá nos pontos iniciais. O cavalo ainda está paradão. Então tem que desenvolver. E eu já estou com minhas peças todas desenvolvidas, ó. Veja, as duas torres já estão ameaçando algo. Meu cavalo está bem. Meu bispo já está dominando. Então isso que é as mínimas vantagens que você vai ganhando e que de repente faz a diferença. Eu joguei aqui esse bispo A4 para tentar fazer alguma coisa aqui com esse peão, mas ele defendeu de boa. O computador sugere torre C8 para jogar C5 aqui. Também é uma boa, né? Porque sempre que eu trocar esse peão aqui vai ser bom, porque esses dois vão ficar sozinhos e esse aqui também vai ficar sozinho. Tá, mas eu joguei bispo A4. Bispo D3 ele defendeu, né? Joguei A6, aqui o computador não gosta, ele acha que é melhor jogar C5 logo, né? Eu joguei A6 porque eu gostaria de jogar B5 e daí jogar o cavalo lá, né? Essa era a ideia. Então C5, cavalo
F3, vejo que agora ele está começando já a desenvolver as peças, ó. Olha que ponto vulnerável eu tenho aqui, ó. Como que eu vou impedir ele de vir com esse cavalo aqui? Eu pensei em cavalo C6, mas o problema é que daí ele ia ganhar essa diagonal, essa coluna aqui. E se eu jogasse B5, meu bispo ia ficar preso. Então o que eu fiz? Eu joguei o bispo antes pra cá, que o computador também não gosta. C5, o computador sugere novamente. E D8 para evitar o duplo aqui, ó. Então, bispo E8. Veio o cavalo. Eu joguei aqui para tentar trocar esse cavalão que tá muito perigoso aí em E5. Mas daí ele jogou. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Cavalo C6, bispo B1. Torre B1. Vejo que agora ele tá atacando esse aqui. E não sei por que eu não joguei bispo B5 aqui. Não sei porque eu não joguei B5. Não sei se eu tava com medo de A5, A4. Não lembro porquê, mas eu voltei o cavalo lá. Fiquei com medo. Voltei. Aí ele, vejo que agora já está começando a desenvolver as peças, ó. Vejo que agora as colunas já estão, as torres já estão conectadas. O rei está indo para o centro. Meu rei está bem longe do centro. Esse bispo está bom aqui, o cavalo está ótimo aqui. Então as brancas começaram a ficar melhor aqui. Então o xadrez é assim, é muito fluido. Você tá bem agora, mas daqui a pouco você já não tá mais. Então é muito fácil das vantagens serem dissolvidas. Você quando vê já não tem vantagem nenhuma e você tá pior. Então você tem que jogar sempre preciso, jogar sempre os melhores lances, seguir os planos que você tem. Dizem que é melhor ter um plano errado do que não ter plano, né? É melhor ter um plano bom e seguir o plano. Mas é bom ter planos. Aí aqui, depois que ele jogou rei D2, eu joguei B5. Então eu queria pôr meu cavalo lá. Já que ele tem um cavalo bom aqui, eu quero ter um cavalo bom aqui. Torre H, F1. Vejo que agora as torres dele já estão boas. Já estão em colunas semi-abertas. Aqui poderia também ter jogado a torre H, E1. Que as brancas estão bem já, estão melhores. Ele jogou aqui. Pra mim é bom que depois vai virar um tema tático que eu vou conseguir abrir a posição. Dei o chequezinho lá. Cavalo C4 cheque. Ele tomou com o bispo. Bom, aqui eu fiquei um pouco preocupado. Pensei, nossa, esse cavalo eu nunca mais tiro ele daqui. Aí tomei com D. Como que eu vou tirar esse cavalo daí agora? Só se eu sacrificar uma torre, né? Então esse cavalo vai morar aí. Só que aconteceu uma coisa interessante, que ele não conseguiu fazer muita coisa com esse cavalo, porque meu bispo é um monstro aqui, ó. Meu bispo domina todas as casas brancas aqui, ó. E não teve como ele entrar, não teve o que ele fazer aqui. Ele não conseguiu atacar nada com esse cavalo. Então, às vezes só ter um cavalo em E5 ou D5 geralmente é considerado muito bom, mas às vezes não tem muito o que fazer. Aí quando meu oponente jogou rei E3, foi a chance de abrir. Aqui o computador sugere rei H7 e A7 e A4. Mas eu vi que eu já estava pior mesmo, eu joguei aqui, ó. Por que eu joguei G5? Porque está cravado. Vejo que são duas torres atacando essa torre, só uma defendendo, porque o rei saiu. O rei estava protegendo? Não, o rei não estava protegendo. O bispo estava protegendo, né? O bispo estava protegendo essa torre, mas quando ele trocou ali, agora essa peça só está protegida uma vez. Então isso que é um tema tático. Joguei G5, ele tomou com H, tomei com H,
torre B4. Não entendi muito, acho que ele queria jogar aqui para tentar tomar esse aqui, mas eu não ia tomar aqui, né? Eu ia só defender. Então aqui foi um erro. Ele poderia ter jogado aqui, já cria algumas ameaças, ó. Por exemplo, é perigoso tomar esse peão aqui com cheque, porque daí eu vou abrir a coluna e essa torre pode vir aqui e dar mate. Então muito perigoso. Teria que jogar aqui, ele tomaria ali. Torre F2, torre H6, olha que perigo. Não sei, mas aqui acho que as pretas já estão perdidas aqui. Bem difícil a situação. Esse peão pode cair, como que eu vou defender ele? Não posso defender com o bispo, porque senão eu perco lá. Então já tá ficando difícil. Agora aqui me ajudou. Quando ele tomou aqui, a torre saiu dessa fileira aqui, e agora não tem mais cheques, tudo. E ainda, por sorte, eu consegui trocar uma torre. Então troquei um par de torres, então já facilita a vida. Eu tomei lá, já que ele deu essa chance. Ele tomou com a torre, me ajudando. Tomei. Então agora já as chances de levar mate já diminuem consideravelmente. Rei G7, H4. Vejo que ele está querendo abrir pontos aqui. Poderia ter jogado Rei F6, mas eu joguei C6 só para segurar aqui esse ponto B5. Ele tomou, eu retomei. Vejo que agora eu tenho um peão passado, ó. Esse peão pode se transformar em uma dama logo. Veja como esse cavalo, apesar de ser um ótimo cavalo, mas ele não consegue fazer muita coisa, ó. Porque meu bispo de casas brancas, ó, tá dominando tudo. Tá. Ele jogou cavalo F3, talvez querendo fazer algumas ameaças aqui, ou esse peão, alguma coisa do gênero. O computador sugere torre B1. Veja, voltando a torre. E A5. Essa posição chegou a acontecer na partida, mas ela estava um pouco diferente já. Então cavalo F3, rei F6. Então ó, tô saindo dessa coluna aqui, porque essa torre pode vir aqui. E ela vem logo. Aqui também torre H8, empate. Tá empatada a partida. A5 também tá empatado, porque não tem nada que essa torre possa fazer. Mas por enquanto, para que ajudar ele, né? Para que jogar A5 se ele vai pôr a torre daí em lugar melhor? Então, eu joguei o meu rei, tirei ele dessa coluna. Torre B1, como eu falei, ó. Agora ele vai começar a querer atacar meu rei de alguma forma. A5, porque ele estava ameaçando vir aqui. E daí como que eu vou defender esse peão? Então, perdi um tempinho pensando, analisando, e joguei A5. Torre F1. Também não ataca muito. Eu achei que ele ia querer avançar esse peão, alguma coisa assim, para criar algumas ameaças, mas aqui eu poderia ter jogado A4. O computador sugere, mas está igualado. Mas joguei torre H8. Achei que era mais importante criar algumas ameaças aqui na segunda fileira, ou alguma coisa assim para cravar esse cavalo, algo do gênero, porque esse peão aqui ele pode logo dar problema para as brancas. Cavalo E5, vê que é um cavalo muito bom, considerado muito bom, mas que não está fazendo nada. Aqui o computador sugere D5. Daí toma e daí ativa o rei. O computador diz que é empate. Cavalo E5.
Aqui eu não queria deixar ele avançar esse peão, então eu joguei rei F5. E aqui é outro erro cometido pelo Evers76, que é torre F2, que aqui deveria novamente ter sacrificado o peão. Eu teria que tomar e ele ativaria o rei. Então depois de torre F2, que ele estava tentando proteger esse, ele estava com medo de eu vir aqui, ó, e proteger. Ele tentou proteger C2, mas agora eu tenho esse cheque aqui, ó, né? E se B, rei D2, eu tenho B4. Veja aqui, fica uma posição ameaçadora já, porque o rei dele está em problemas ali, né? Então ele jogou aqui novamente. Veja que esse cavalo ficou para lá e para cá. E aí eu cravei ele, ó, né? Agora esse cavalo não pode sair dali. E o bom é que agora eu posso trocar todas as peças e ir para um final ganho. Essa também é meio capa blanca, né? Aqui o computador sugere bispo H5, mas dá na mesma, não muda nada. Não muda nada, acho. Rei E2, tentando sair dessa cravada, né? Essa cravada, o que é cravada? É quando tem uma peça que não pode sair por causa que tem outra peça atacando o rei. Então, e depois que ele jogou rei E2, daí eu troquei tudo. Olha lá, cheque. A torre tem que tomar. Eu tomo a torre. O rei toma a torre. O A4. Olha lá, ele vai ser promovido. Rei E2. Aqui também poderia ser jogado D5, mas é só lance de computador quando ele está perdido e sabe que está perdido e joga qualquer coisa que ele considera melhor, mas está perdido. Então a rei E2, veja que esse rei ele tem que chegar aqui para pedir esse carinha de ser promovido. Mas se a gente ver, se a gente traçar aqui um quadrado, esse aqui chega antes do rei, uma casa antes, mas chega, né? Porque ele está fora do quadrado, entendeu? Se a gente desenha um quadrado aqui, a gente vê que esse chega antes. Então eu poderia ter jogado até aqui, em vez de tomar em F4. Aí ele vai lá, eu sigo atrás, que tá jogando muito rápido, não sei porquê, não precisava ter jogado tão rápido. Rei C1, rei E2, rei B2, tentando defender. Eu invado lá, agora vai ter que jogar algo. E eu tomei em C3, e aqui ele abandonou, porque, né, vai cair em D4, esse peão vai subir, eu posso até jogar esse para dar cheque, daí se ele sair ou não tomar eu promovo, ou se ele tomar aqui eu tomo aqui, então, né, tá uma partida perdida. Acho que foi instrutiva. Meu adversário errou 2 vezes ali, e nessas 2 erradas já, né, perde a partida. Então é assim, o xadrez é cruel mesmo. Então você tem que estar atento aos teus erros, aos planos do oponente, e tentar fazer que o teu adversário erre, né, para você conseguir ganhar a partida, que não é moleza. Espero que tenha sido instrutiva. Até a próxima partida. Valeu, um abraço.